Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é digno, Deus é fiel, Deus é soberano sobre as nossas vidas, meus irmãos. Vamos achegar esse Deus, que Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Obrigado pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado por tudo, Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Pai. Creio que o Senhor vai nos ajudar até o fim dos nossos dias aqui na terra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva. Vamos no ID, juntos somos mais fortes. Em nome de Jesus. Deus é soberano, digno, Ele sabe do que nós precisamos. Antes que nós abra a nossa boca, Ele traz a oração, a palavra, o louvor na hora certinha que nós estamos precisando, que o mundo aí está de cabeça para baixo, mas nós estamos na presença do Senhor, de dia e de noite, meditando, em vigilância, em nome de Jesus. Ele chama as famílias para meditar, Ele chama as famílias para perto, vem para a videira, vem para a rocha. Eu sou o guarda fiel do seu povo. Olha aí, que lindo, né, meus irmãos? Enquanto tem muita gente aí na tribulação, nós vamos se levantar, ficar de pé para nós orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas cidades de guerra aí. Vamos pedir pelos inocentes, né? Tantas pessoas morrendo, tanta coisa acontecendo no mundo. Vamos se levantar, ficar de pé, meus irmãos. Nós não podemos ir lá ajudar, mas nós podemos se levantar em oração. Nação, se levante pelo seu país. Se levante pelo seu bairro, sua rua. Se levante aí. Vamos juntos. O Senhor está pedindo para a nação se levantar. A nação do mundo se levantar para orar. Para orar. Para orar. O Senhor não quer perder o seu povo. O Senhor não quer perder o seu povo. As coisas estão acontecendo, meus irmãos, porque está na Bíblia. Está na Bíblia que os fins dos tempos ia acontecer tudo isso. Tudo isso que está acontecendo na face da terra está aqui na Bíblia. Tudo que está acontecendo. As pessoas que não lêem a Bíblia não sabem. Mas já ouviu falar, eu tenho certeza que já ouviu falar. Glória a Deus, aleluia. Então, mas o Senhor nos capacitou. O Senhor nos capacita para nós se levantar em oração. Por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país e pelas as criancinhas, os inocentes, os jovens, adolescentes que não sabem se proteger. Mas nós vamos ficar em oração. Mas o Senhor não está vendo, pastora? Está sim, o Senhor está vendo. Mas Ele dá-nos oportunidade de nós se levantar como um povo, como uma nação boa, que olha e sente a dor das pessoas. O que as pessoas estão passando, meus irmãos. Tem pessoas que não estão nem aí, o mundo está se acabando, eles estão aí, ó, na gandaia, fazendo farra, desacreditando até daqueles que ficam falando da palavra do Senhor. Como eu vi um vídeo desse, fiquei indignado. O moço estava falando do Senhor, das grandezas, das maravilhas, junto com o filhinho dele, com a família, ensinando o caminho, a verdade e a vida. E o outro foi lá, sabe o que ele fez? Pegou o microfone, o som do cara e quebrou. O homem não estava fazendo nada demais. Estava fazendo a parte dele. Nós faz a nossa parte, Deus faz a dele e você faz a sua. Só que ele fez errado. Não tem lógica uma coisa dessa, né, meus irmãos? Cada um tem o direito de seguir o seu caminho. Mas nós estamos aqui para falar para você que o caminho do Senhor é melhor. O caminho do Senhor é a videira verdadeira, é Ele. A porta do céu. Aí chega amanhã, depois você passa por algo. Você está passando uma dificuldade, você vai clamar a Deus. Você vai chamar o nome de Deus em vão. Porque aquelas pessoas estão falando da palavra de Deus para nós despertar. Eu fui despertada assim, meus irmãos. Eu fui muito rebelde também, na época que era para aceitar Jesus. Eu fui rebelde também, na época.
os obreiros batiam na minha porta e eu falava para eles que eles não tinham o que fazer. Não falava para eles, eu batia, não atendia, falava, esses crentes não têm o que fazer? Fica batendo nas portas cedo. E eu não abria. E falava para os meus não abrir. Só que, meus irmãos, quando eu entendi, quando eu vim para Jesus, eu entendi que o Senhor estava enviando os anjos para nos trazer um alerta, para nos despertar, nos acordar. Meus irmãos, é forte. E eu não dei ouvido para o que o Senhor enviou os anjos. Eu fui rebelde e as consequências veio e foi forte. Ali foi o meu fim. Eu estou falando para você que eu estou viva aqui porque Deus é misericordioso e para mim voltei ao Senhor antes. Senão não era mais para mim estar aqui não. E hoje eu sou uma testemunha e eu estou trazendo aqui ao coração dos meus irmãos porque isso aconteceu comigo. Por eu não entender, por a falta de desobediência, por não querer ouvir. E me custou muito caro. Foi muito caro isso, me custou. Mas hoje eu estou aqui para abrir os olhos dos meus irmãos, a mente. Quando você não entende, fique quieto, não aponte, não julgue, não faça o mal, como fizeram para aquele senhor, com a família dele ali. O cara foi lá e derrubou o cara, quebrou o microfone, quebrou o som. Estava demoniado. O capeta estava com raiva dele. Porque o capeta tem raiva de quando você leva a palavra do Senhor para as pessoas. Porque aquelas pessoas vai sair das garras dele. Ele não quer que as pessoas saiam das garras dele, né? Ele quer matar e destruir. Mas, meus irmãos, foi tão forte, que naquele momento que aquele senhor estava passando, que estava falando da palavra de Deus, tão forte, que o Senhor falou do céu, um trovão veio, que até os policiais que estavam lá já, que foi chamado, ficaram todos olhando para o céu. Porque o Senhor respondeu aquele senhor que estava lá, que estava com ele. O Senhor fala, Deus, ele fala no meio dos trovões, no meio das águas. Ele fala. Foi muito forte, meus irmãos. Então, vamos rever os nossos conceitos. Se você não quer, então fique na sua. Porque se você revidar com Deus, meus irmãos, tocar no ungido do Senhor, eu não vou nem falar, não vou me responsabilizar pelos atos que vai acontecer. Porque o que nós estamos trazendo aqui é para abrir os seus olhos, para você se despertar. Estamos em oração por todos. Estamos em oração, fazendo bem, não olhando a quem. Meus irmãos, entendeu, né? Olha o versículo aqui. Ó. Meus irmãos não esquecer. Olha o versículo aqui que eu vou dar para meus irmãos aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, entendeu agora? Olha aqui. A palavra de Deus nos dá certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Esse é o versículo que eu estou deixando no coração dos meus irmãos. Sabe qual que é o versículo, meus irmãos? Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é muito mais para fazer além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Convide o Espírito Santo quando você estiver orando, para interceder por você em oração. Porque às vezes nós nem sabemos pedir, ou pedimos tão repetitivos, eu falo sempre isso com Deus.
Deus, me perdoa. Minhas orações já estão muito repetitivas. Me exorta, me ensina, me dá sabedoria. Espírito Santo, intercede por mim ao Pai. Nós temos que ser humildes, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu agora? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Então, eu te convido para ir para a oração. Eu te convido, eu vou para a oração junto com meus irmãos. Todos vocês que estão aí, deixando o seu like neste momento. Você sabe por quê, meus irmãos? Eu peço todos os dias para deixar o like. Eu sei que tem muitas pessoas assistindo, mas eu não vejo o like. Até parece que eu estou pedindo para mim e as pessoas não querem me ajudar. Mas não é, meus irmãos. Você sabe por quê? Da mesma maneira que eu estou trazendo para você aqui, esse versículo para você meditar e te exortando como que você tem que fazer. É a mesma coisa que eu tenho, que você deixa o seu like aí, que outras pessoas vão ver, vão assistir e vão ser abençoadas por Deus, vão ser tocadas por Deus. Às vezes tem pessoas que não sabem e essas pessoas vão aprender a maneira certa. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Olha aqui o versículo de novo, meus irmãos. Olha aqui o versículo de novo. Olha aqui o versículo. Efésios capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é muito mais grande e poderoso para fazer. Às vezes nós estamos pedindo muito pouco, muito pequeno, e o Senhor quer, O que ele deu para Salomão? Salomão pediu sabedoria para lidar com aquele grande povo, aquela grande nação que o Senhor ia colocar nas mãos dele. Sabedoria e inteligência. E Deus deu o que para Salomão? Vocês já ouviram a história de Salomão? Ele deu riqueza, ele deu bênção, ele deu muita coisa para Salomão. Porque o Salomão foi inteligente para pedir. Nós temos que ser inteligentes para pedir. Ele vai dar além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Meus irmãos, entendeu agora? Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes. Eu estou orando pela sua vida. Deixa o seu like. Se inscreva. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você conhece alguém que precisa ouvir a palavra, o louvor e a oração? Então, envie. E fique conosco todos os dias. Todos os dias tem palavra, todos os dias tem oração, todos os dias tem louvor. Fique conosco. Não importa a sua religião, não importa qual que seja a sua igreja, não importa. O importante é a união que o Senhor quer do seu povo. Amém? Neste momento e agora, é para hoje. Você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, confesse. Você entendeu, né? Você que saiu da presença do Senhor, volte. Você também entendeu, né? Ele está de braços abertos e Ele perdoa o pecado. Mas não peques mais. Venha para Ele e fique na videira verdadeira, que você está seguro. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Seja exaltado por este momento, por esta hora, por nós estamos juntinhos aqui em comunhão com Ele. Deus abençoe. Fica com Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça, meus irmãos. Eu quero ver aí 50 likes de uma vez aí, em nome de Jesus. 100 likes. A minha fé é soberana. A minha fé é do impossível. Deixe 100 likes aí para você abençoar 100 pessoas através do seu like, e o Senhor já preparou o teu galardão porque Ele já te viu. Amém? Fica na paz de Jesus. Deus abençoe.